Esse vídeo vai abordar o cadastramento e as utilidades do ponto de referência, certo? O ponto de referência ele faz parte do nosso módulo de logística, tá? Ele é acessado a partir do gerenciar logística, tá? Tá aqui ponto de referência. Qual é a função do ponto de referência? O ponto de referência ele tem a função de marcar visualmente no mapa alguns locais, né, que são do nosso interesse. Também tem uma função, ele é uma espécie de cerca eletrônica, só que com uma aplicação única. Ele tem um raio de 50 metros aproximadamente, muito parecido com a âncora, mas ele acaba tendo uma relevância muito legal em relatórios, porque ele acaba substituindo endereços, né? Então, nós vamos abordar o ponto de referência e o seu cadastramento. As três principais formas de cadastramento de um ponto de referência é a partir do próprio módulo de ponto de referência, né? Onde a gente vai adicionar aqui um ponto de referência. Nós vamos selecionar a empresa, colocar um nome, por exemplo, vou adicionar um posto de gasolina aqui que eu sei bem onde fica, por exemplo, aqui na Avenida Clarete, tem um posto de gasolina nessa esquina aqui. Eu quero esse posto de gasolina como meu ponto de referência, então eu dou um nome para ele, posto, vou botar aqui posto de combustível. Falta o acento. Posso colocar pelo endereço, posso incluir o CNPJ desse posto, posso dar para ele uma categoria, tá? Aqui, posto de gasolina. Posso dar permissões para ele. O que são as permissões? Qual usuário desta empresa vai ter acesso a esse posto de gasolina? Não vou colocar só o meu usuário por enquanto. Poderia colocar adicionar todos, tá? Por que isso aqui é importante? Porque um outro usuário pode tirar um relatório e o posto de gasolina, esse ponto que eu estou cadastrando, aparecer ou não para ele. Então, se eu quero que esse ponto que eu estou cadastrando seja comum a todos os usuários da empresa, eu seleciono todos, tá? E dou um salvar e clico nele aqui no mapa, certo? Ele já vai automaticamente trazer o endereço para mim aqui e posso salvar, tá? E está pronto a minha criação do ponto de referência a partir do sistema de criação de pontos. Tem outras duas formas, como eu falei para vocês, de cadastrar os pontos de referência, que eu gosto também. Inclusive eu prefiro as outras duas formas do que esse cadastramento manual. A segunda forma que tem para fazer o cadastro, e é como eu mais gosto, é a partir da posição do veículo, certo? A gente clica, encontro ele aqui no mapa, ó, clico sobre ele na nossa lista aqui de veículos e está aqui o ícone, né, no card do veículo, está aqui o ícone criar ponto de referência. Ele me joga para o cadastramento de pontos de referência exatamente na posição que estava no mapa, certo? Então, esse cadastramento ele é muito prático, porque supomos que o veículo esteja em um local onde eu conheço, tá, qual é o local, e residência do meu colaborador, residência do motorista, né? Eu clico aqui sobre o veículo, criar pontos de referência, né? Faço aqueles passos ali de dar o nome do ponto, se tem CNPJ, se é um estabelecimento comercial,
a categoria, né, a permissão, quem é que pode ver quem é que vai poder tirar relatórios enxergando esse ponto de referência, salvo, e está cadastrado o nosso ponto de referência. Uma forma muito prática, muito objetiva de cadastrar um ponto de referência. E a terceira forma de cadastrar o ponto de referência, eu acho muito interessante também, é a partir do relatório de posições, tá? Relatório de posições é um relatório bem completo que me dá toda a movimentação do veículo. Então vou pegar o meu carro aqui, vou pegar ele no dia de ontem, tá? Vou botar os meus campos modelo, tá? Quais são esses campos? Eu uso a data do GPS, já expliquei em outro vídeo qual é a diferença de data do GPS e data do servidor. Eu tenho para saber se naquele momento do evento tinha sinal ou não. A entrada, qual é o status da entrada do rastreador, isso aqui é uma informação bem técnica, eu vou tirar. O estado da ignição, se estava ligada ou desligada, velocidade e os atalhos. Aqui é que está o ícone do ponto de referência e da cerca eletrônica, tá? Mas esse vídeo é sobre a cerca eletrônica, sobre o ponto de referência. Então, vou buscar. Ele me trouxe todos os eventos do meu rastreador no dia de ontem, tá? Independente de ligado ou desligado. Se eu for no primeiro horário do dia de ontem, pode ver que a primeira comunicação do meu rastreador foi à 00:02:15. O rastreador mandou uma posição, né, com o status de chave desligado. Então, cada posição que o meu rastreador envia, eu tenho aqui nesse relatório e tenho a partir da coluna de atalhos, né, que eu selecionei aqui, né, a coluna no meu relatório. Eu posso criar um ponto de referência a partir dessa posição ou posso criar uma cerca eletrônica a partir dessa posição, tá? Então, isso aqui é muito legal porque, falando em um gestor de frotas, por exemplo, que ele está acompanhando a rota de um veículo, ele sabe onde os veículos pararam por horário, né? Então ele pode vir aqui e já criar o ponto de referência dele e esse ponto vai estar cadastrado lá. Por exemplo, ó, desligou a ignição aqui às 9h14, tá? Eu sei onde é esse local, eu clico no ponto de referência e ele já vai me trazer para cá, né, para fazer o cadastramento aqui desse ponto de referência. Tem outras formas de cadastrar pontos de referência também, mas elas são menos usuais, basicamente a partir de relatórios, tá? Então, cadastrei o meu ponto de referência. As principais formas do cadastramento do ponto de referência é pela posição dele no mapa, pelo menu, logística, ponto de referência, tá? Ou pelo relatório de posições. Cadastrei meus pontos de referência. O que isso vai me trazer de benefício? Lá no meu relatório de jornada, que é o relatório mais completo que tem em termos de gestão de frota, eu tenho uma coluna que é relativo ao ponto de referência. Vou tirar aqui um relatório do dia de ontem também para vocês verem. Nos meus campos modelos, tá? Vou abrir aqui para vocês verem. Então eu tenho aqui, ó, ponto de referência inicial e ponto de referência final, tá? E eu organizo o meu relatório com as 3 informações de início, então, ou seja, a ignição, a informação do status, né? O endereço inicial e o ponto de referência inicial. Então, nessas 3 colunas aqui, eu junto as minhas informações de início. E nas 3 próximas colunas, em ordem também, né? O início casando com o fim, o endereço inicial casando com o endereço final e o ponto de referência inicial casando com o ponto de referência final, certo? Então esse aqui é o meu modelo, eu dou um buscar, ele vai me trazer essas informações aqui. Quando foi o endereço inicial, né?
aqui é o endereço da minha casa e está aqui o nome do meu ponto de referência, ó, 0 km de Casa JG, que é o nome do ponto de referência da minha casa. Esse a 0 km de é importante também aqui, isso aqui é uma informação em linha reta, tá? Isso não está associado à distância, porque terão outros locais que vai ter uma distância maior. Vamos ver se a gente tem aqui algum ponto de referência. Ó, 0 km de posto global, né? Eu não tenho nenhum ponto. Todos os locais que eu tive, eu tenho pontos de referência cadastrado. Olha que legal. Então aqui é um dia que eu posso tirar fora o meu endereço inicial e o meu endereço final e ficar só com os pontos de referência. Então eu saí de casa e fui para o Só Para Variar, né, que é um estabelecimento comercial aqui da cidade. A duração foi 8 minutos e 11 segundos. Tive 11 horas e 17 minutos de inatividade, porque isso aqui está relativo ao dia anterior, né? E 3,244 quilômetros de distância percorrida. Então, cada uma dessas linhas aqui faz referência ao ponto de referência. Então, saí do Só Para Variar, cheguei na Tractus, né? Da Tractus para Tractus novamente. Então, se eu mandar tirar a rota aqui, vai mostrar que eu fui e voltei para um mesmo lugar sem desligar a ignição. Então, essa é a relevância, né, do ponto de referência e a importância dele. Quanto mais pontos de referência nós tivermos cadastrados, né, principalmente isso para gestores de frota e para empresas, os nossos relatórios serão mais completos e, ao invés de simplesmente enxergar um endereço, tá, eu estarei enxergando o local, né? Ao invés de simplesmente enxergar o endereço, que muitas vezes esse endereço não me diz nada, né? Eu teria que clicar aqui no mapa para ver onde é. Eu já tenho o nome deste local onde eu fui. Então ele é muito objetivo para quem faz gestão de frotas e para quem quer ter esse banco de dados de informações. Certo, pessoal?